tela aí com os títulos das duas equipes desde 2015. Não é pouca coisa não, meu amigo. Dá só uma olhada. Ó. O Palmeiras, uma Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, 16 e 18, e 2 vezes campeão da Copa do Brasil, em 15 e nessa temporada passada. 5 títulos. O Flamengo, uma Libertadores, 2 vezes o Brasileirão, em sequência, uma Recopa, conquistada em cima do Atlético Paranaense, e 2 Supercopas do Brasil, uma inclusive em cima do Palmeiras, que foi a desse ano. São 6 títulos, tá? A gente não está contando aí campeonato estadual, já deu para você perceber, né? Todos os outros times brasileiros neste período. 1 título de Libertadores, 2 de Brasileirão, 3 de Sul-Americana, 1 Recopa e 4 títulos de Copa do Brasil. Essas são as conquistas. Essa Libertadores é do Grêmio, tá? Pra lembrar, 2017 ali, tá? Então, e os 2 títulos de brasileiro do Corinthians, né? 2015 e 2017. O que eu tô lembrando aqui são 2 títulos do Corinthians. 3 de Sul-Americana, 2 do Atlético Paranaense. Quem foi o terceiro, não lembro. A Chape, exatamente. Em 2016. Exatamente, né? Exatamente. Tá? E aí Recopa e 4 de Copa do Brasil. Então é isso. Juntos, Palmeiras e Flamengo têm a mesma quantidade de títulos de todas as outras equipes nesse período. Então dá pra gente falar, são as 2 maiores potências. O Atlético tá chegando agora, o Atlético Mineiro, né? Mas são as 2 grandes potências do futebol sul-americano. Acho que na América do Sul ninguém tem mais dinheiro que Palmeiras, que Flamengo, ninguém tem mais títulos, ninguém tem melhores elencos e tal. Quem mais se aproximaria ali seria o River, né? Que agora foi campeão nacional. Minha pergunta é a seguinte. Claro que entre as finais brasileiras, professor, eu imagino que essa é a maior, porque tivemos São Paulo e Inter, São Paulo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos, né? Imagino que essa seja a maior. Sim. Em que patamar da história está essa decisão entre Flamengo e Palmeiras? Eu estou falando de todas as grandes decisões. Eu vou começar por você, porque você é o nosso historiador, professor. E você consegue fazer essa medição aí das importâncias com relação a tempo. Você estava falando aqui ontem, inclusive, sobre esse assunto. Em que patamar está essa decisão? Vamos começar do micro para ir para o macro. Bora. Dentro das brasileiras, né? Dentro das brasileiras, é a mais equilibrada tecnicamente, talvez junto com Inter e São Paulo. Isso, 2006. É que Inter e São Paulo tinham o aspecto de um São Paulo cascudo em Libertadores e um Inter que ainda estava tateando, né? Estava em busca da sua internacionalização, sem nenhum trocadilho. E conseguiu. As demais são finais desequilibradas, né? São Paulo e Atlético Paranaense e o próprio Santos e Palmeiras, embora na prática tenha se mostrado um jogo com chances para o Santos, não havia uma expectativa em relação ao Santos, antes daquela final, de tanto equilíbrio quanto há nessa final de agora. No todo, eu acho que nada supera um Boca e River que nós tivemos, inclusive com todos aqueles tumultos, né? Esse Boca e River recente. E aí tivemos grandes empates do Boca com o Santos do Pelé, é uma coisa fantástica. Do Santos do Pelé contra o Peñarol, é um outro confronto fantástico. Os confrontos do São Paulo Futebol Clube, né, que é um outro grande campeão de Libertadores, não foram confrontos propriamente contra times tão pesados em final de Libertadores. Newell's, Universidade do Chile, e teve também a derrota para o Vélez. Então essa final fica acima de todas essas outras. O Fluminense fez uma final com a LDU, essa também é uma final acima. Corinthians e Boca é uma final muito importante no peso do continente, mas a verdade é que aquele time do Boca não era também um time como há esse equilíbrio entre Palmeiras e Santos de agora. Então acho que entre as finais brasileiras, eu cravaria que é maior que São Paulo e Inter, ou se não for a maior, está ali junto com São Paulo e Inter. E nas internacionais perde para os grandes clássicos da história da Libertadores. O Boca e River, o Santos e Boca, o Santos e Peñarol. Tá ali, acho que dá um top 5, hein, William? É, né? É. Com certeza. Eu acho que dá um top 5. Eu quero ouvir de vocês também. Porque assim, falando de Brasil, que o professor começou a comparação ali pelo micro, pelo nosso aqui, né, Obreira? Você tinha naquela época, ele citou São Paulo e Inter, concordo, talvez a mais equilibrada.
Você tinha o São Paulo campeão do mundo, o São Paulo o atual campeão da Libertadores e tal, o Inter que estava naquele processo, tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, com toda aquela polêmica que foi e tal, mas assim, Palmeiras e Flamengo estão numa pegada de anos já. 2015, o Flamengo começando toda a sua reestruturação lá em 2013, é um trabalho a longo prazo. Palmeiras começando lá ainda em 2014, o Paulo Nobre chegando e tal, se reestruturando também. Então é um trabalho de longo prazo, onde veio muito investimento, onde veio um planejamento financeiro que deu certo, várias contratações pesadas dos dois lados e muitos títulos, né, como eu disse aí, dos dois lados. O resultado já prático. Então, se transformaram nas duas maiores potências do futebol brasileiro. E aí se desenvolveu uma rivalidade também. Né? Porque as rivalidades aqui no Brasil, curiosamente, elas são muito estaduais, né? Não tem essa coisa interestadual. Aí elas vão se desenvolvendo e essa se desenvolveu muito. Então hoje tem essa rivalidade também. Acho que por tudo isso, essa é a maior final brasileira indiscutivelmente. E no patamar das outras? Então, e no âmbito interestadual, nos últimos 5 anos, Flamengo e Palmeiras é o maior clássico do Brasil. Isso. Não tem discussão sobre isso. Agora, envolvendo o histórico, eu vejo que não realmente fica, por ter essa rivalidade, o investimento, e são dois clubes que se organizaram financeiramente até chegar a esse patamar de conseguir montar grandes equipes, eu vejo que tem um impacto muito grande também, até na própria história, né? Quando a gente for olhar esse jogo daqui 20, 30 anos, a gente vai olhar como um grande acontecimento de fato. E a gente está esquecendo de um jogo que foi uma final muito pesada de Flamengo e River. Porque não só por se tratar de um grande brasileiro contra um grande argentino, mas também de dois times que, de fato, jogavam o melhor futebol do continente. O River do Galhardo e o Flamengo do Jorge Jesus. Então, em termos de futebol, de plasticidade, aquela final teve um peso enorme até pelo desfecho, da forma como foi, o Flamengo vencendo praticamente nos minutos finais. Então, eu até tenho um pé atrás em dizer que eu até arriscaria, será que é um top 3 de finais envolvendo times brasileiros na Libertadores? Mas por ter os jogos do Santos, o Santos do Pelé, o próprio Flamengo e River, eu vejo que é difícil hoje, sem analisar o que vai acontecer do jogo, como vai ser. Pode ser que seja 1-0, um jogo chato, um time marcando um gol cedo e se defendendo. Pode acontecer e depois do jogo a gente vai falar, talvez não tenha sido a maior final, mas analisando antes, para mim já dá para colocar de fato no top 5 das finais envolvendo times brasileiros. Top 5 também. O Breler falou uma coisa que é interessante, vou te perguntar, Bel. Das finais que o Palmeiras disputou em Libertadores, essa é a mais pesada, a mais difícil, a mais encrenca. E do Flamengo, a recente contra o River, essa com o Palmeiras é mais encrenca do que foi contra o River? O Palmeiras teve, se eu não estou enganado, o professor sabe melhor do que eu. O Palmeiras teve uma final com o Estudiantes, não teve? No final dos anos 60, professor? E teve com o Penharol também, né? Isso. Olha que pesado, um Palmeiras não, por isso e Penharol. Que eu falei final, das finais. Eu tinha falado das duas porque eu estava pensando nos títulos. Você está falando das duas que ganhou. Das duas que ganhou. Teve as que por isso perdeu, que eu corrigi, eu falei das finais. Que foi o grande Estudiantes. O Palmeiras também, tem final com o Boca, né? Fez final com o Boca perdeu também. No ano 2000, foi campeão em 99 e no ano 2000 perdeu nos pênaltis no estádio do Morumbi. Tem bastante final, Verdão, hein? Tem 2 títulos, mas... se a gente analisar o que está acontecendo nos últimos anos, e o Breler tem razão, daqui a 20, 30 anos a gente pensar, porque são 2 times que marcam história. Esse Palmeiras, independentemente do que acontecer amanhã, já é um time que fez história nos últimos 5 anos, com 2 brasileiros, com Copa do Brasil, com uma Libertadores e mais uma final, ganhando ou perdendo. E esse Flamengo já está na história. 2 brasileiros, uma Libertadores e mais uma final, ganhando ou perdendo. Então, são 2 times marcantes que ficam para a história não só com um título, mas com alguns títulos finais e uma história de 3, 4, 5 anos. Então, é uma das grandes finais da história da Libertadores agora.